Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar numa medicação chamada Zolpidem? Há um tempo atrás, o cantor Fernando, de uma dupla sertaneja, ele foi internado para tratar da sua dependência dessa medicação, que é muito utilizado por quem tem insônia. Ele até diz numa entrevista que chegava a usar 15 comprimidos por dia, né, e de dia ali para se sentir mais relaxado. E que começou a usar numa fase ali mais depressiva, porque provavelmente tinha insônia. Essa medicação é muito prescrita para quem sofre de insônia, mas tem muita coisa sobre esse remédio que não te contaram e você vai ficar sabendo nesse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você aí, você sofre de insônia? Toma algum remédio para dormir? Pois deixa aqui nos comentários. A insônia nada mais é que um distúrbio do sono. A pessoa tem dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo durante a noite. Imagina um cantor com um horário ali todo bagunçado ali de show. Eles trabalham muito à noite, fica ali com o ciclo circadiano todo prejudicado. Isso acontece também com guardas noturnos, profissionais da área da saúde, como nós médicos. Quando o cantor ele tenta dormir num dia que não tem show, por exemplo, ele pode sentir dificuldade para dormir. E aí que começa a ocorrer o abuso de certas medicações. Isso acontece com muita gente, pessoal. Então não é só com o cantor, não. Imagina uma pessoa que não está dormindo bem, ela pode começar a sentir diminuição da qualidade de vida, cansaço, sonolência, irritabilidade durante o dia. E nesses casos, busca ajuda e muitas vezes inicia o uso de medicações para ajudar a dormir. A insônia pode ser causada aí por vários fatores, como estresse, ansiedade, depressão, dores crônicas, problema de saúde mental e problema físico. O consumo de álcool e o excesso de cafeína, por exemplo. Medicamentos também podem dar insônia. Em alguns casos, a insônia pode ser uma condição primária, ou seja, não tem nenhuma causa, né, ali aparente. O paciente com essa queixa deve, antes de iniciar uma medicação, tomar algumas medidas. Pois eu tenho um vídeo em que eu falo só sobre isso. 5 hábitos que vão te curar da insônia. Pois digita aí no YouTube que você vai encontrar. Pois você assiste lá isso aí. Eu falo sobre a higiene do sono. E já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. No final do vídeo dá o like, compartilha com seus amigos aí no grupo de WhatsApp, no teu Instagram. Quando você compartilha o vídeo, a gente tá ajudando a salvar o mundo. A minha ideia aqui é salvar o mundo. Eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Mas quando eu falo em medidas, o que você precisa fazer? Primeiro, você tem que manter os seus horários ali regulares na hora de dormir e na hora de acordar. Para algumas pessoas isso é difícil por conta do trabalho, dos compromissos. Mas tem ainda outras medidas. Você precisa, por exemplo, criar um ambiente confortável, escuro, desligar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir, praticar muitas vezes técnicas de relaxamento, evitar o consumo de café depois do meio-dia, evitar o consumo de álcool, cigarro então nem pensar. É importante fazer exercício físico regular, né, que isso não é só bom para o coração, mas para o sono também. E claro, consultar um médico para avaliar se existe alguma doença que possa estar atrapalhando o teu sono. Em casos mais graves de insônia, pode ser que teu médico te prescreva ali algum remédio para dormir. Existem várias classes de medicamentos para ajudar você a dormir. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, nos benzodiazepínicos, né? Eles atuam no sistema nervoso central, aumentam o efeito do neurotransmissor GABA, que ajuda a induzir o sono. Alguns deles são o diazepam, lorazepam, clonazepam, aqueles tarjas pretas da vida, né? Eles também podem ser usados para tratar ansiedade, por exemplo. Como eu disse, são remédios tarja preta, então precisam de receita azul para ser comprado, né, pessoal? Essas medicações jamais devem ser emprestadas de algum vizinho ou vendida, por exemplo, sem receita médica.
Tem também os hipnóticos não benzodiazepínicos, que é o caso do Zolpidem, que tem um mecanismo de ação ali parecido com o benzodiazepínico, mas eles causam ali um pouco menos de dependência. Claro que tudo depende da pessoa que está fazendo uso. Quando essa medicação é prescrita na dose de até 10 miligramas antes de dormir, ele pode ser prescrito ali na receita especial, aquela receita carbonada mesmo, né? Ou seja, outro tipo de medicação que jamais deve ser vendida sem prescrição. Tem também os antidepressivos, como amitriptilina, trazodona, que também pode ajudar a tratar a insônia, principalmente quando associada à depressão ou ansiedade. Tem ainda alguns antipsicóticos, como a quetiapina, que pode ajudar na insônia, em casos ali pacientes bem selecionados. Bom, pessoal, de qualquer forma, nenhuma dessas medicações que eu citei até aqui, eles podem ser vendidos ali sem que você tenha sido avaliado por um médico, tá? Todas precisam de receita médica, porque tem potencial de causar vários efeitos colaterais e muitos deles, né, ter esse poder de viciar. Entendi, doutor. Eu achava que o Zolpidem, então, não causava dependência. Achei que só os tarjas pretas ali viciavam. Mas é engano seu, tá, pessoal? Na verdade, essa medicação, ela deveria ser usada principalmente para o tratamento de curto prazo. Ou seja, por pouco tempo. Então, ele é um medicamento sedativo hipnótico que ajuda a reduzir a atividade do cérebro, induz ali o relaxamento. Por isso que o cantor, né, o Fernando, ele usava de dia. Primeiro porque ele estava dependente e porque essa é uma medicação, né, que ele acaba sedando, deixando a pessoa com aquela sensação de tranquilidade. Normalmente a pessoa tem que usar logo antes de dormir ali já pronto para deitar na cama, porque rapidamente ele já dá essa sensação de relaxamento. E claro, como outras medicações sedativas e hipnóticas, o Zolpidem pode dar vários efeitos colaterais. Então você pode sentir uma tontura de dia, sonolência durante o dia, ter dor de cabeça, náusea, pode ter dor abdominal com diarreia. E ainda ter alteração no humor, perda de memória, alteração do apetite. Em alguns casos, o Zolpidem pode causar efeitos colaterais mais graves, né? Sonambulismo, alucinações, comportamento anormal, né? E a temida dependência química. E algo que acontece muito frequentemente é que as pessoas fazem uso do Zolpidem e ingerem bebida alcoólica junto, pessoal. Isso pode potencializar muito os efeitos colaterais graves. Tanto o álcool como o Zolpidem são depressores do sistema nervoso central. E quando eles são usados juntos, ele pode causar ainda mais sonolência, sedação, alucinação, além de outros comportamentos ali cognitivos. Essa mistura acaba também aumentando o risco de acidentes, como queda com fratura ou lesão. Além disso, a combinação de álcool e Zolpidem pode levar a depressão respiratória mesmo. A respiração pode ficar mais lenta, superficial, em casos mais graves aí até a falência respiratória e insuficiência respiratória. Por isso é importante jamais, pessoal, jamais misturar álcool com Zolpidem. E também sempre é importante seguir à risca as orientações do seu médico. Acho importante aqui mais uma vez ressaltar, então, se você é uma pessoa que bebe todo dia, fala com o teu médico, porque você deve evitar o uso de Zolpidem. Quando você faz uso indevido de uma medicação ou faz abuso de uma medicação como o Zolpidem, os efeitos então podem ser sim graves e principalmente causar dependência química. E as consequências são piores ainda. Você pode não conseguir deixar de fazer o uso mais da medicação. Aí sim você vai precisar da ajuda de um profissional para conseguir desmamar dessa medicação. Talvez no momento inicial você vai precisar até ser internado, como aconteceu aí com o cantor. Olha aí quanta consequência ruim. Então se você acha que está com dificuldade para dormir, procure um médico. O Zolpidem é sim um medicamento excelente, muito bom para induzir o sono, muito bom quando usado de acordo com a orientação do teu médico. Muito bom quando utilizado por períodos curtos de tempo e na dose correta, que é de 5 a 10 miligramas por dia ali no máximo. Tenta então seguir aquelas medidas que eu te falei agora há pouco, né? Evita ao máximo iniciar o uso de qualquer
qualquer pessoa, qualquer medicação para dormir sem a orientação de um ótimo profissional. Ao invés disso, faça a higiene do sono, como eu te falei, toma chá relaxante, medita. Os chás, por exemplo, me ajudam demais, né? Principalmente aqueles chás de camomila com maracujá, né? Dá aquele soninho natural, aquele soninho gostoso, para você não precisar ficar dependente de medicação. Outra coisa, fazer muito exercício físico, principalmente no período da manhã até a hora do almoço ali, que isso também vai ajudar a modular o teu humor, vai te deixar mais tranquilo e calmo para que você durma com mais tranquilidade à noite. E outra coisa, né? Trate as doenças adjacentes que estão prejudicando o seu sono, como a depressão, doenças da tireoide, ansiedade, que são doenças comuns que podem prejudicar o teu sono. Tá ok, pessoal? Olha aí quanta informação, hein, pessoal? Depois não esquece, então, de compartilhar. Não esquece também que agora a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, Americana, Limeira, Jundiaí, vocês podem consultar com a gente via presencial, que a gente está aqui em Indaiatuba. Outra coisa que a gente faz atendimento também para todo o Brasil via telemedicina. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.